Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal, o Eldmara Martins. Eu vou pedir para você deixar aquele like abençoado. Estamos lendo o livro Jesus e as Mulheres. O que ele pensa de nós, de Sharon James. Capítulo 11. A persistente mãe Ciro Fenícia. Libertada dos sentimentos de inferioridade, libertada para entender seu verdadeiro valor. Belva segurava nos braços a sua filha encolhida. Com os olhos revirados, braços e pernas debatendo-se, a criança convulsionava e enrijecia incontrolavelmente os membros superiores e inferiores. Ah, Mara, a mãe aflita chorava. Quando isso terminará? Fazia anos que a pequena Mara tinha convulsões violentas em intervalos previsivelmente sincronizados. A criança chorava e gritava, atirava-se contra as paredes de sua casa de um cômodo e cortava os braços com pedras e cacos de louça até sangrar. Belva e a filha moravam em Tiro, uma cidade fenícia vizinha à Galiléia, junto ao mar Mediterrâneo. Ela era descendente dos cananeus, um povo inimigo dos judeus desde que estes entraram na terra prometida, centenas de anos antes. E os judeus, eles desprezavam a região inteira, desde Tiro até Sidom, e evitavam a todo custo passar por lá. No entanto, em meio à irreligiosidade que dominava a cidade, a notícia dos milagres e ensinamentos de Jesus percorreram as ruas. Belva absorveu as histórias como chuva no chão seco e rachado no qual ela andava, desejando ardentemente que uma gota de esperança caísse sobre sua alma abatida. Uma história chamou-lhe a atenção, mais que qualquer outra. Belva, já soube da novidade? Uma vizinha perguntou. Jesus libertou um menino de um problema parecido com o de Mara. Como foi? Belva perguntou ansiosamente. O que aconteceu? Um menino da Galiléia estava possuído por um espírito maligno que o dominava e o fazia gritar, sem nenhum motivo. O espírito provocava convulsões no menino e ele espumava pela boca. Aquilo estava destruindo a criança e o pai dela. A coitada daquela família. O que Jesus fez? Ele estava voltando de uma viagem com 3 dos seus discípulos. Acho que eram Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos ficaram no povoado enquanto eles estavam viajando. O pai levou o filho aos discípulos para ser curado, porém não aconteceu nada. Não puderam fazer nada. Mas Jesus e os 3 discípulos entraram no meio da multidão e o pai ajoelhou-se aos pés dele. Mestre, peço-te que vejas meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito toma conta dele e o menino começa a gritar. O espírito atira no chão e o faz espumar. Quase nunca o abandona e está destruindo o menino. O caso parece ser igual ao de Mara. E Belva gritou, com o coração aos pulos. Enquanto o homem suplicava ao mestre, o menino sofreu uma convulsão e rolou na terra. Ah, não! Bradou Belva, cobrindo a mão com a boca. Jesus então repreendeu o espírito maligno, gritando: Saia dele! E o demônio saiu imediatamente. Jesus levantou o menino do chão e devolveu ao pai. Os olhos de Belva encheram-se de lágrimas enquanto ela ouvia o relato daquele milagre. Se ao menos eu pudesse ir a Jesus, mas ele não tem nada a ver com a gente, como eu, uma mulher, principalmente uma gentia desprezada, descendente de cananeus. Aquela foi a história de um homem e seu filho. Será que Deus se importaria com uma mulher e sua filha pequena? Dizem que ele é o Messias, o filho de Davi. Quem sabe? É uma pena Jesus não vir aqui, a amiga prosseguiu. Ele jamais poria os pés neste lugar abandonado. Encolhendo os ombros, a amiga de Belva foi embora. Oh, Deus, Belva orou. Existiria uma forma de fazeres uma exceção para uma pessoa tão desprezada quanto eu? Eu sei que eu pertenço a uma raça amaldiçoada, a um povo desprezado, mas minha filha está sendo destruída. Ela é filha única. Eu não estou pedindo nada para mim, eu estou suplicando por ela. Por favor, põe Jesus no meu caminho. Por favor, cura minha filhinha. És minha única esperança. Terminada a oração, Belva chorou até adormecer. Ele está aqui. Ele está aqui. Belva acordou assustada com os gritos da multidão do lado de fora da janela. Esfregou os olhos e levantou da cama. Correu rapidamente até a janela e espiou para saber o motivo daquela gritaria. Então ela ouviu. Ninguém lhe dissera quem era o estrangeiro que passava por sua casa, mas Belva sabia. É Jesus, ela gritou.
Belva pegou o chale e saiu correndo de casa. A Esperança passava por ali e ela caiu aos pés para bloquear o caminho. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus não disse nada à mulher e continuou a andar pela estrada empoeirada. E ela gritou novamente: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está sofrendo terrivelmente. Manda essa mulher embora, os discípulos disseram. Ela não para de gritar atrás de nós: livra-te dela. Jesus parou e dirigiu-se à mulher. Não fui enviado a vocês, mas às ovelhas perdidas de Israel. Ajoelhada humildemente aos pés dele, ela disse soluçando: Senhor, ajuda-me. Não é certo tirar o pão destinado aos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Jesus replicou. Sim, Senhor, a mulher sussurrou educadamente. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus estendeu a mão e ajudou-a a levantar-se. A mulher a quem ele havia sido enviado. Mulher, grande é sua fé. Seu pedido foi concedido. Belva correu para casa e encontrou a filha deitada na cama, penteando o cabelo de sua boneca e com juízo perfeito. Nunca mais teve convulsões. Anos depois, como sempre fazia, Mara pediu à mãe que ele contasse uma história enquanto a colocava na cama para dormir. Mamãe, conte a história de Jesus de novo. Uma análise mais cuidadosa. Aprecio esta história por vários motivos. Eu tenho sempre de parar e enxugar os olhos várias vezes antes de prosseguir. Eu também. Aqui está uma mulher de quem o mundo religioso queria distância, e mesmo assim Jesus parou em frente à sua porta. Vamos conhecer os detalhes e descobrir quanto Deus ama e valoriza as mulheres, até aquelas, principalmente aquelas, que a sociedade acha que não merecem o chão onde pisam. Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Mateus 15, versículo 21. Depois que o ministério terreno de Jesus começou com a transformação da água em vinho, ele realizou milagres sem discriminar ninguém. Poucos dias antes do encontro com a mulher Ciro-Fenícia, ele alimentara 5.000 homens, além de mulheres e crianças com 5 pães e 2 peixinhos. À noite, enquanto os discípulos lutavam para não afundar durante uma tempestade violenta no mar da Galileia, Jesus desafiou a natureza e andou sobre as águas para acalmar o coração assustado dos discípulos e o mar turbulento. Mesmo enquanto eles navegavam para longe da praia, Jesus sabia que os líderes religiosos estavam reunidos planejando sua morte. Jesus precisou afastar-se do burburinho para poder respirar um pouco. Pelo menos foi o que os discípulos imaginaram. Mas, em vez de ir a um lugar sossegado para descansar ou ir à casa de Maria e Marta para fazer uma boa refeição, Jesus dirigiu-se à cidade de Tiro, a quase 50 quilômetros de distância. Viajou vários dias a pé por terrenos acidentados e pedregosos. Mateus usou a palavra retirou-se. Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Ele não se afastou apenas, retirou-se para ficar sozinho, para ficar longe das multidões. E eu tenho certeza de que os discípulos não entenderam aquele novo itinerário. Se Samaria é um lugar que não presta, imagine ir a Tiro, a terra idolatra dos malditos cananeus. O que ele está pensando? Tiro era uma cidade comercial cuja localização litorânea proporcionava fácil acesso ao comércio exterior. Porém, o comércio farto atraiu uma fartura de ídolos. Tiro e Sidom tornaram-se centros de adoração a Baal e Astarofe, onde a prostituição e o sacrifício humano eram rotineiros. Por que Jesus quer ir até lá? Eles devem ter pensado. Jesus já havia dito que viera para curar os enfermos que necessitavam de médico. E aquele era exatamente o lugar onde um médico iria. Marcos relata: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse.
Mas não era possível guardar um segredo como aquele. Jesus estava na cidade. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mateus 15, versículo 22. Mateus a denomina como cananeia. Aparentemente, ele não conseguia esquecer que aquela mulher pertencia a uma raça inimiga dos judeus havia muito tempo. Marcos simplesmente refere-se a ela como grega, de origem sírio-fenícia, e de qualquer forma, ela era gentia. Você notou que não houve a mínima dose de orgulho no pedido daquela mulher? Ela não se importou com o que os outros poderiam pensar. Estava suplicando pela vida de sua filha. Pela maneira como o cumprimentou, temos uma indicação de que ela acreditava que Jesus era o Messias. Filho de Davi era uma expressão associada à vinda do Messias e ela se dirigiu a ele dessa forma. Você não acha que ela se arriscou a aproximar-se de um homem em público? Não acha que ela correu um grande risco ao pendurar-se no galho fino da coragem? Veja bem, era quase possível ouvir o galho, estalando e jogando-a no chão, mas ela não se importou. Não havia nada que não pudesse fazer pela filha. Ela era uma mulher corajosa e arrojada, e ser ridicularizada em público não fazia nenhuma diferença. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Mateus 15, versículo 23. Você fica aborrecida por Jesus não ter respondido a ela imediatamente? O silêncio dele faz seu coração estremecer? Eu admito que quando leio a cena, prendo a respiração diante da reação inicial de Jesus. E isso deve ter sido um grito de rejeição para aquela mulher sofrida. Mas Jesus tinha uma carta na manga. Estava usando aquela oportunidade para transmitir ensinamento aos discípulos e a todos os que leriam as suas palavras no futuro. Ai, querida amiga, o fato de não ouvirmos uma resposta imediata de Deus não significa que Ele não esteja ouvindo, não significa que Ele rejeitou o nosso pedido. Pode significar que Ele tem algo mais em mente ou queira nos fazer ter um entendimento mais profundo da situação. Talvez Ele esteja nos levando a um lugar tão bom que a nossa mente necessita fazer uma pausa para encontrá-lo. O que vemos e ouvimos sobre a obra de Deus é minúsculo quando comparado à obra magnífica que não vemos. Os discípulos não entenderam totalmente a compaixão de Jesus pela raça humana. Cale-se, disseram ao cego que implorava para enxergar. Tirem essas crianças daqui, disseram repreendendo os pais que levaram os filhos para ser abençoados por Jesus. Manda embora, disseram a Jesus quando aquela mãe persistente insistiu em suplicar pela vida da filha. Mas ela persistiu e Deus ouve as orações dos persistentes. No Evangelho de Lucas, Jesus contou uma parábola aos discípulos para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e não desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Lucas 18, versículo 2 e 5. No Evangelho de Mateus, ele disse: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, versículo 7, 8. Jesus ensinara aos discípulos os princípios da persistência na oração. Agora o estava levando a uma viagem missionária a fim de que viesse um exemplo vivo da verdade espiritual. Ele iria responder a ela, afinal, foi por isso que se dirigiu à cidade. Mas ainda não. E ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, versículo 24. Bem, não foi a resposta que eu esperava. Talvez Jesus estivesse pescando para trazer à tona a fé corajosa daquela mulher. Portanto, ele jogou a isca e guardou mais um instante.
A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Mateus 15, versículo 25. Ela não tinha mais palavras, não sabia mais o que dizer. Senhor, ajuda-me. Você já disse essas mesmas palavras? Nos dias em que as ondas da emoção passam por cima de nós, o recuo das ondas de tristeza que quer nos arrastar ou até mesmo a neblina de confusão estala-se à nossa volta. Senhor, ajuda-me. Já chorei e orei até não encontrar mais palavras para dizer. Deus não se impressiona com orações longas e floreadas, contudo, ele se impressiona com uma oração de fé apresentada com humildade. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, versículo 26. À primeira vista, suas palavras pareceram aviltantes, porém, no contexto da vida e das ações de Jesus, sabemos que ele nunca teve essa intenção. Vamos cavar um pouco mais. O que ele estava fazendo? Por que respondeu com tanto desprezo? Eu creio que Jesus estivesse ensinando, sempre ensinando. E ele conhecia o coração da mulher antes mesmo de ver o rosto dela. Queria que os discípulos soubessem disso também. Mateus já havia registrado histórias de Jesus curando o servo de um cinturão gentil e libertando um homem endemoniado que vivia na região gentia dos Gadarenos. O fato dela ser gentia não era problema para Jesus, e isso nos informa que Jesus tinha um motivo específico para dar aquela resposta à mulher. Ele estava pescando fé. Em geral, os gentios eram chamados de cães, em referência aos animais esqueléticos que andavam à procura de restos de comida nas ruas. Mas a palavra que Jesus usou aqui tem o sentido de animais de estimação ou domesticados. Mesmo assim, não é uma palavra carinhosa. A mulher entendeu as implicações de Jesus, mas não permitiu que aquilo impedisse sua missão. Não se sentiu ofendida, mas reconheceu sua posição inferior. Disse ela, porém: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, versículo 27. E mais uma vez, Jesus usou a fé manifestada por uma mulher para ensinar o poder da fé aos discípulos. Como se tivesse dito: Observem isso, rapaz. Jesus incentivava a mulher a expor a fé, escondida dentro dela. O propósito divino que Jesus foi o de fato emergir uma fé que borbulhava sob a superfície. A fé daquela mulher foi apresentada com uma resposta humilde e perspicaz. E eu creio que Jesus sorriu ao ouvir as suas palavras. Jesus respondeu: Mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Mateus 15, versículo 28. Eu aprecio o modo como Eugene Peterson parafraseia as palavras de Jesus, a nossa irmã Ciro Fenícia. A mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Somente duas pessoas no Evangelho de Mateus são elogiadas por sua grande fé: o centurião, que pediu a Jesus que curasse seu servo, conforme registrado no versículo 10 do capítulo 8, e a mulher cananeia em Tiro. Ambos foram a Jesus em nome de alguém a quem amava muito. Ambos eram gentios que creram no Messias judeu que veio para todos, libertados dos sentimentos de inferioridade. Você acha que aquela mulher pegou Jesus desprevenido? Que ela o surpreendeu com a sua persistência? De jeito nenhum. Assim como Jesus tinha de passar por Samaria, eu creio que ele tivesse de ir a Tiro. Veja bem, aquela mulher estava lá, uma mulher que clamara a Deus pela vida da filha. E no calendário do reino de Deus, escrito na agenda celestial de Jesus, havia o nome dela. Não sabemos seu nome, simplesmente atribuiu-lhe um nome para que pudéssemos vê-la com os olhos da mente. Mas o detalhe é este: Jesus sabia o nome dela. Jesus sabia o endereço dela. Jesus sabia quais eram as necessidades dela. E minha irmã, ele também sabe seu nome, seu endereço e suas necessidades. Não importa o que você pense de si mesmo, Jesus acha que vale a pena viajar para estar com você. A mulher Ciro-Fenícia poderia não ter ido a Jesus, mas ele podia ir a ela. E ele foi. Nem Mateus, nem Marcos mencionam nenhuma outra atividade ocorrida em Tiro. Pelo que sabemos, Jesus ele não teve contato com nenhum dos habitantes daquela cidade, nem realizou outros milagres ali.
Será que Jesus passou por toda aquela agitação só para acudir uma mulher e sua filha? Pode apostar que sim. Isso prova como as filhas de Deus são importantes para ele. Depois daquele encontro, Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Sua missão estava concluída. Às vezes, ele envia uma de suas ovelhas para ministrar a nós. Talvez o encontro seja tão inesperado e tão complicado que sabemos que só pode ter acontecido por ordem divina. Heather passou por essa experiência na vida. Ela e a família moravam em Dakota do Norte, a centenas de quilômetros de sua cidade natal. Depois que a avó morreu e sua sogra foi hospitalizada para receber um marca-passo triplo, ela desejava muito mudar-se para mais perto de seus familiares, em Arkansas. Após pedir transferência, Bob, seu marido, foi escolhido para um emprego em Little Rock, e eles pegaram os 3 filhos, Robert, Cameron e Caleb, e seguiram para o sul. Durante um exame oftalmológico de rotina de Robert, o filho mais velho, o optometrista descobriu uma saliência no nervo óptico. Robert foi enviado a um oftalmologista no Saline Memorial Hospital para uma avaliação mais detalhada. Uma tomografia computadorizada revelou que Robert, aos 15 anos de idade, tinha um tumor no cérebro. Os pais foram instruídos a levar Robert ao Arkansas Children's Hospital, e o Dr. Burson, um dos neurocirurgiões, estava à espera dele. Uma ressonância magnética revelou que, aparentemente, o tumor tinha tentáculos envoltos no tronco encefálico e precisava ser removido imediatamente. Se os tentáculos estivessem entrelaçados naquela região, Robert corria o risco de não andar nem falar após a cirurgia. O médico garantiu aos pais aflitos que faria o possível para remover o tumor sem prejudicar o tronco encefálico, mas o risco existia. Os amigos e os parentes reuniram-se em volta daquela pequena família para dar apoio e orar. E um homem que trabalhava com Heather na família Life Today foi um grande incentivador. Sandy havia sido diagnosticado com tumor cerebral alguns anos antes. E Heather explicou: ele veio para animar Robert naquela noite no hospital. Foi muito encorajador ver um homem que havia sido submetido a uma cirurgia cerebral andando e conversando normalmente. O Senhor usou Sandy e sua história para encher o nosso coração de muita esperança. Em seguida, outra onda de esperança chegou via e-mail. O filho de uma mulher que trabalhava com Heather também teve um tumor cerebral removido pelo mesmo cirurgião que removeria o de Robert. E o Dr. Burson estudou com um dos maiores neurocirurgiões do país, ela contou. E ele também é seguidor de Cristo. Na manhã seguinte, Robert foi levado à sala de cirurgia. Horas depois, o médico sorridente contou que o tumor havia sido removido com sucesso e os tentáculos não estavam envoltos no tronco encefálico, ao contrário do que a ressonância magnética parecia indicar. Deus orquestrou a mudança da família Molden de Dakota do Norte para Arkansas no momento certo. Ele sabia onde o tumor estava escondido. Sabia onde um dos melhores neurocirurgiões do país exercia sua profissão. Não foi nenhuma coincidência, mas um incidente planejado por Deus. No início, eles atravessaram o país para estar mais perto dos familiares, mas a realidade foi que Deus os levou para lá a fim de cuidar de um de seus maiores tesouros, Robert, o filho do casal. Será que Deus faria isso só para uma família em Little Rock, Arkansas? Claro que não. Não há filhos insignificantes na família de Deus. Alguém disse certa vez: se Deus tivesse uma carteira, sua fotografia estaria lá. Cada um de nós é muito importante para o Pai, que se preocupa conosco como se fôssemos seu único filho ou filha. Se você já se sentiu insignificante em seu pequeno mundo, saiba que a verdade é esta: você é um tesouro para Deus, minha amiga. Você é importante para Ele. Libertada para entender seu verdadeiro valor. Sabemos que Jesus veio ao mundo numa época da história em que as mulheres eram consideradas insignificantes, inferiores e incompetentes. Os homens as tratavam com indiferença, indignação e desigualdade. Jesus, porém, derrubou as barreiras culturais e religiosas para conferir honra e respeito às portadoras de sua imagem. À primeira vista, os comentários de Jesus, a mulher Ciro-Fenícia
pareceram no mínimo ofensivos. No entanto, após uma análise mais detalhada, descobrimos sua forma magnífica de fazer fruir a fé daquela mulher. Em Gênesis, conhecemos outra mulher que se sentia insidiosamente insignificante. Seu nome era Agar, a serva de Sara, mulher de Abraão. Depois de anos de infertilidade, Sara convenceu o marido a deitar-se com a sua serva, um costume comum naquela época. Agar engravidou. Sara invejou a condição da serva. A mulher vingativa maltratou tanto a serva que esta não conseguiu suportar. Agar fugiu para o deserto, maltratada e usada, sozinha e com medo, insignificante e inferiorizada, desprezada e descartada. Você já se sentiu assim? Deus, porém, entrou em cena no momento de maior necessidade daquela mulher. Deus olhou para baixo e enviou um anjo para consolá-la e guiá-la. Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Agar ficou surpresa pela consideração que Deus destinou a ela. Uma mulher serva sentiu-se comovida pela graça de Deus e deu-lhe o nome de Er-Roi, o Deus que tudo vê. Tu és o Deus que me vê. É fácil cair na armadilha de sentir-se insignificante e inferior. Ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, eu não tenho valor. Deus está muito ocupado para me ouvir. Deus não se importa com meu sofrimento. Irmã, tudo isso é mentira. Mentira. Deus a ama tanto que enviou seu filho para morrer por você. E o chão é nivelado aos pés da cruz. Você é tão importante para Deus que Ele sabe quantos fios de cabelo existem em sua cabecinha linda. Deus nunca dorme, sempre ouve suas orações. Jesus entende seu sofrimento porque enfrentou sofrimento idêntico. Na história de Jesus e a mãe Ciro Fenícia, vemos o mestre desviando-se do caminho mais uma vez para ministrar a uma mulher desesperada, aparentemente insignificante. Por certo, essa tendência fez os discípulos pararem para pensar. Não era o que eles esperavam. Jesus sempre elevava as mulheres a níveis de importância e dignidade que corriam no sentido contrário de tudo o que eles conheciam. Jesus gosta de derrubar as barreiras da raça, da condição social e da religião para chamar as mulheres ao centro do palco. Ele fez isso naquela época e faz isso hoje. Deus libertou a mulher Ciro Fenícia de sentimentos de inferioridade ao enviar seu filho numa missão especial para ela. Por quê? Porque ela era uma mulher de valor e você também é. Em Gálatas 3, 28 diz assim: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.